Olá pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí essa aula. A gente vai dar continuidade falando hoje um pouco sobre ordens geopolíticas mundiais, né? Nós vimos nos nossos últimos encontros, a gente falou um pouco sobre Guerra Fria, falamos sobre o mundo bipolar que a Guerra Fria trouxe, né? Essa ordem bipolar dos Estados Unidos capitalista e da União Soviética socialista, dominando ali os territórios dos países aliados, né, influenciando política, economicamente e até culturalmente esses países. E agora a gente vai ver um pouco sobre ordens geopolíticas mundiais após esse processo, né? O que nós temos então rearranjado. Primeiro assim, o que é uma ordem geopolítica? Tá? Uma ordem geopolítica mundial é um termo que a gente utiliza para representar as relações de poder e equilíbrio de forças que marcam uma determinada época. Então, uma ordem geopolítica ela vai estar atrelada a determinadas épocas. A gente teve uma ordem geopolítica durante a Guerra Fria, antes das duas primeiras guerras, né, com o domínio de alguns países imperialistas europeus. No caso da Guerra Fria, com aquela disputa entre União Soviética e Estados Unidos, de um período entre guerras, é um período complicado para você falar em ordem geopolítica, porque as grandes potências estavam em conflito, então não tinha como a gente medir isso propriamente dito. Então, quando a gente fala ordem geopolítica, a gente está falando em uma relação de poder, né? A sua força, a força de um país representada de acordo com uma determinada época que a gente está estudando. Dessa forma, por extensão, quando a gente fala de uma nova ordem política, estamos nos referindo ao atual momento dessa configuração, que no caso é marcada pela configuração política ocorrida após a Guerra Fria. Por quê? Atualmente, o que a gente tem é uma ordem geopolítica que é herança do fim desse conflito da Guerra Fria. E vocês lembram bem que a União Soviética foi desfacelada, né? O socialismo ele caiu em desgraça com o fim da União Soviética por ser um modo de produção extremamente burocrático e por não apresentar tanta capacidade de lucro quanto o capitalismo. E aí nós vamos ter umas relações de poder medidas a partir disso. As ordens geopolíticas mundiais representam uma leitura sobre as relações de poder entre os países, além dos fatores necessários para a gente designar o que exatamente representa o poder. Veja, o poder seria o número de territórios conquistados? Isso foi bem importante durante a época da colonização, né? O poder seria o poderio industrial, e aí a gente vê a Revolução Industrial, né, mostrando que quem tinha esse capital industrial tinha poder. Seria a capacidade bélica ou espacial, que nós vimos, inclusive, nas duas primeiras guerras e na Guerra Fria, né? O regime econômico adotado, e aí a gente tem o capitalismo despontando nos Estados Unidos como uma relação de poder, ou seria o grau de desenvolvimento que cada sociedade vai ter. Perceba, são várias questões, né, relacionadas a temas importantes para medir qual seria a influência do poder de cada nação. Todas essas são questões que vão definir as ordens mundiais e que se transformam ao longo da história. A título de exemplificação, a gente pode seguir falando um pouco sobre o que a gente teve recentemente de velha ordem mundial e a nova ordem mundial, porque aí a gente vai comparar as relações geopolíticas que existiam entre elas, né? Que existem, na verdade, entre essas dinâmicas, né? De poderio industrial, conquista de território, poderio bélico, armamento, né? O desenvolvimento, tá? Tudo isso a gente vai estudar e vai entender um pouco, analisando a velha ordem mundial, qual seria o cenário que a gente tem hoje de nova ordem mundial. Vamos lá? A velha ordem mundial, vocês já bem sabem, após o término da Segunda Guerra Mundial, a configuração geopolítica do mundo foi redefinida. Em resumo, após o conflito, os países europeus virão-se muito abalados estrutural e politicamente, pois a maior parte desse conflito ocorreu nesse continente. Além disso, duas grandes potências saíram fortalecidas, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Essa última apresentava como uma ameaça à hegemonia capitalista dos Estados Unidos, porque a União Soviética representava um modelo alternativo, que era dito socialista,
embora exista alguma controvérsia se a União Soviética realmente era socialista, porque a gente está falando de um sistema bastante burocrático, corrupto, né? Que acabava não privilegiando a igualdade social, que era a ideia do socialismo. Então, falar do socialismo da União Soviética é falar de um socialismo um tanto, como posso dizer, divergente do que a teoria inicial do socialismo propunha, tá bom? A rivalidade. Com isso, estabeleceu-se uma rivalidade entre duas grandes potências internacionais, configurando aquilo que ficou conhecido como ordem bipolar. De um lado, os Estados Unidos e os países capitalistas alinhados, e do outro, a União Soviética e os países socialistas. Nesse contexto, o principal foco eram as disputas indiretas de poder, sobretudo naquela região do Oriente Médio, da Europa e algumas áreas da Ásia. A corrida armamentista, né, para se ter um maior poderio bélico. E uma coisa interessante, a rivalidade também ocorreu na conquista do que a gente chama de corrida espacial, né? A União Soviética foi o primeiro país a colocar astronautas orbitando a Terra, e os Estados Unidos foi o primeiro país a chegar até a Lua, né? Existem controvérsias sobre essa questão dos Estados Unidos na Lua, mas é importante passar para vocês o que é fato, o que é história. A corrida espacial, ela foi uma disputa clara entre poderio tecnológico, né, entre desenvolvimento tecnológico do bloco capitalista e do bloco socialista. E tudo isso existiu para que esses dois blocos pudessem demonstrar o seu poder diante do resto do mundo, tá certo? Vale lembrar também que essa influência deixou um estopim aceso na região do Oriente Médio. A gente vai estudar melhor isso daqui para frente, falar um pouco sobre essa questão da geopolítica do Oriente Médio, para vocês entenderem por que lá é berço de tanto conflito, tá bom? Com a crise do mundo socialista, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o bloco capitalista foi considerado o grande vencedor dessa disputa, o que passou a representar o fim da ordem geopolítica bipolar, marcando então um novo começo das configurações internacionais. Então, a queda do Muro de Berlim digamos assim, é um fato levado em ordem, né, para representar o fim da era soviética, o fim da União Soviética. E aí a gente vai ter como vencedor, né, o bloco capitalista dessa disputa, principalmente ideológica, e nós vamos ver que o arranjo, ou melhor dizendo, o rearranjo dos países na configuração internacional vai mudar, tá bom? E aí vai ter a que a gente chama de nova ordem mundial. Os Estados Unidos consolidaram-se a partir de então como a principal potência militar do planeta, tá bom? Embora a Rússia tenha herdado maior parte do arsenal da União Soviética, os russos não conseguiram manter boa parte de sua tecnologia, principalmente pelos altos custos necessários e pelas crises econômicas que castigaram o país nos anos 90. Então, a Rússia sai desse bloco da União Soviética com o fim da Guerra Fria bastante endividada, né? Bastante castigada por uma crise econômica, e ela não tinha condições de continuar mantendo os investimentos militares, né, na produção tecnológica. E aí ela abre espaço para os Estados Unidos imperialista ou oportunamente avançar nesse território, tá? E continuar desenvolvendo poderio tecnológico. Então hoje, por exemplo, os Estados Unidos e Israel, que é o seu aliado, são duas grandes potências na área militar bélica no planeta, tá bom? Aqui a gente tem uma noção do que seria essa nova ordem multipolar. A gente tinha bipolaridade, agora é multipolar, tá? Tem aqui três grandes blocos, né? A Alemanha influenciando fortemente a União Europeia, os Estados Unidos tendo a sua área de influência na América, né? Tanto a América do Sul, a América Central como a própria América do Norte, e o Japão mantendo aquela sua área de influência também na região asiática, né? Mas perceba, ali em cima a Rússia se mantém neutra, né? Se mantém em expectativa, tá? A ordem unimultipolar, veja o termo, unimultipolar,
Com isso, um novo cenário internacional estabeleceu-se. Uma única grande potência militar e espacial se colocava perante o mundo, mas acompanhada pelas potências europeias que recuperavam suas economias, sobretudo com o auxílio norte-americano durante a Guerra Fria e com a formação do Bloco Europeu, que passou a ser representado pela União Europeia. Vale lembrar aqui a vocês que durante o final da Segunda Guerra Mundial, o bloco de países europeus saíram bastante prejudicados, economicamente falando, né? Sua indústria, sua agricultura, as suas estradas, portos, ferrovias, eles estavam destruídos. E os Estados Unidos criam um plano Marshall, que seria um plano de incentivo à reestruturação econômica desses países europeus. Esse plano foi estendido para todos os países capitalistas? Não. Nenhum país subdesenvolvido ou em desenvolvimento naquele momento recebeu esse incentivo dos Estados Unidos. Apenas aqueles países centrais europeus que eram estratégicos para os Estados Unidos. E aí eles tiveram essa reestruturação, e após essa reestruturação vai surgir o que a gente chama de União Europeia, que começa a ser discutida como um bloco econômico, né, com trocas comerciais entre os países da Europa, mas que toma um aceno muito maior, né, se torna um bloco de economia, política, cultura, e ele se expande por toda a Europa. Então, colocava-se diante desse cenário também o Japão, que depois foi gradativamente se enfraquecendo e dando lugar à China. Olha aí a China aparecendo, a gente vai ter uma aula para falar sobre esse gigante chinês, tá? A China, que consigo elevou também a importância dos países emergentes, notadamente os BRICS. Olha aqui, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão despontar como países emergentes, países em desenvolvimento que se destacam pelo número de população, obviamente, cada um deles tem mais de 200 milhões de habitantes. No caso, a China e a Índia ultrapassam 1 bilhão de habitantes, tá? Mas eles se destacam pela produção econômica também. A China e a Índia, por exemplo, é o que a gente chama da farmácia do mundo. Eles produzem os maiores insumos em termos de medicamentos da área de saúde e de materiais também, tá? Então, após esse cenário, a gente vai ver um mundo unimultipolar, com os Estados Unidos dominando aquele império militar. Surge o Japão com sua tecnologia, tá? Mas vai perdendo espaço para a China, e a China, por sua vez, vai puxando alguns países emergentes, como Brasil, Rússia, África do Sul e Índia, né? E a União Europeia se consolida como um bloco forte também nesse poderio militar. Economia e política. Nesse contexto, o poderio militar, embora ainda muito importante, passou para um segundo plano, pois a disputa principal passou a ocorrer no plano econômico e principalmente político. Embora os Estados Unidos continuem dando as cartas no cenário internacional, com destaque para as ações bélicas que a gente vai ver ele atuando no Afeganistão, Iraque, Líbia, por exemplo, o mundo passou a conhecer um maior acirramento nas relações internacionais, tá? Portanto, se a gente considerar a evolução na política internacional, as ordens mundiais revelam a dinâmica internacional pelo poder territorial e também ideológico, em que as diferentes nações buscam uma maior notoriedade e poderio no plano das relações geopolíticas. O que quer dizer isso? As nações não buscam apenas o seu avanço militar, eles buscam um avanço tecnológico, principalmente na área de produção econômica, né? Produção industrial e econômica, porque a partir disso ele vai ganhando influência em territórios menos desenvolvidos, e com essa influência eles vão poder ter um poder de barganha perante as outras potências, tá? Aqui a gente tem então um quadro de multipolaridade hoje, os Estados Unidos, né, como uma grande nação imperialista, a União Europeia, que tem múltiplos polos de poder, a China e o Japão se apresentando como os 4 grandes centros da nova ordem geopolítica, da ordem multipolar geopolítica. E percebam, a Rússia aparece como um país emergente, né? Mas um país que ainda precisa recuperar sua imponência econômica para talvez fazer frente e talvez disputar esse território com esses 4 grandes blocos aqui presentes. Era isso que a gente tinha para falar sobre a ordem mundial. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Na próxima aula a gente continua falando e dessa vez a gente vai falar sobre organizações como a ONU e a OTAN. Espero que continuem estudando.